Porque, vida, tenho pés, mas não te caminho, mãos, mas não te toco, boca, mas não te confesso, olhos, mas não te veem, ouvidos, mas não te ouvem, mente, mas não te raciocino. Por que te recuso? Por que busco fora de ti o que em ti, vida, está? Por que me acovardo nesse encontro de hoje contigo? Por que eu transfiro para depois? Permita-me caminhar-te onde meus pés estão, trabalhar-te onde minhas mãos tocam, com minha voz revelar-te mesmo quando não falo, ver-te com os meus olhos mesmo fechados, ouvir o teu silêncio, que eu te possua, pois a mim te destes. E se te tenho, vida, só pode ser agora, que eu te raciocine enquanto sou, enquanto és. Boa noite, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, em mais um de nossos programas, Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje eu gostaria de dividir com os ouvintes alguns artigos que saíram durante a semana na Sociedade do Pensamento Livre e que me chamaram a atenção para uma reflexão mais demorada a respeito dos mesmos. E eu gostaria de começar com esse que nos diz o seguinte. O título é O Pedreiro. Um velho pedreiro estava para se aposentar. Ele contou ao seu patrão seus planos de largar o serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais calma com sua família. Claro que ele sentiria a falta do pagamento mensal, mas ele necessitava da aposentadoria. O dono da empresa sentiu em saber que perderia um de seus melhores empregados e pediu a ele que construísse uma última casa como um favor especial. O pedreiro consentiu, mas, com o tempo, era fácil ver que seus pensamentos e o seu coração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e se utilizou de mão de obra e matéria-prima de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de encerrar sua carreira. Quando o pedreiro terminou seu trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao pedreiro e disse: "Esta é sua casa." Ele disse ainda: "É meu presente para você." Que choque, que vergonha! Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito completamente diferente, não teria sido tão relaxado. Agora ele teria que morar em uma casa feita de qualquer maneira. Assim acontece conosco. Nós construímos nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Nos assuntos importantes nós não nos empenhamos e nem empenhamos nosso melhor esforço. Então, em choque, nós olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você como pedreiro. Pense sobre sua casa. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa sabiamente. É a única vida que você construirá. Mesmo que você tenha somente mais um dia de vida, esse dia merece ser vivido graciosamente e com dignidade. A placa na parede está escrito: "A vida é um projeto, faça você mesmo." Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado. Sua vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e escolhas que fizer hoje. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida para nos deter um pouco nesse texto e também em outros artigos que estaremos discorrendo na noite de hoje. Até daqui a pouco.
Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Nessa breve historinha que contamos há pouco, relacionada ao pedreiro, né, e a sua última construção, que sequer sabia ele que estava direcionada a ele mesmo, que era um presente do seu patrão pelos anos de serviço prestado, e ele negligenciou, né, e aí ela estabelece esse paralelo com a nossa vida pessoal, quando o artigo nos coloca que assim acontece conosco, né, de certa forma, nós construímos as nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais do que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Nos assuntos importantes, nós não empenhamos, melhor dizendo, o nosso melhor esforço. Então, que choque, nós olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. É interessante, né? Nós inúmeras vezes falamos aqui que a primeira casa que a gente habita é o nosso corpo, efetivamente, né? E de que forma que a gente está habitando essa primeira casa, né? De que forma que a gente está edificando esse corpo que é responsável pela vida ao longo dos anos que estamos vivendo. De que forma a gente está usufruindo dessa vida, de que forma a gente está levando esta vida. Porque é tão real o texto quando diz que a tendência natural é reagir. Então ficamos indignados diante de tantas coisas que acontecem do ponto de vista político, social, das injustiças humanas, não é? Temos uma reação imediata, ficamos indignados numa série de aspectos diante de muitos fatos relacionados à vida. Mas a questão não é. A questão é agir, ou ser, não é ser reativo, a questão é ser proativo. Qual é a minha ação em relação à vida? Não é se colocar naquela facilidade do crítico, não é, que olha o mundo, analisa o mundo, faz o seu pré-julgamento do mundo e das pessoas que habitam o mundo, daqueles que lhe são próximos, daquele que faz parte da sua vida social, e se coloca nessa posição confortável de analisar, julgar. Isso é ser reativo, é reagir diante dos fatos, diante das demonstrações, das coisas que cotidianamente acontecem. E isso, de certa forma, não acrescenta quase que nada na nossa vida, né? Então a questão é o quanto que eu sou proativo em relação à minha vida, o quanto que eu tenho a percepção das coisas que estão erradas, das coisas que podem ser melhoradas, e o que eu faço efetivamente no campo da ação, para que essa construção, a construção desta vida, seja edificada de forma mais digna, mais coerente, para que eu não me surpreenda comigo mesmo e com a própria vida que estou tendo hoje, que foi consequência, como ele coloca aqui mais adiante, né? Pense sobre a sua casa. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa sabiamente, é a única vida que você construirá. Como é dito, às vezes, você pode ter alguém para cuidar do seu jardim, você pode ter um chofer para dirigir o seu carro,
alguém para trabalhar na sua empresa, alguém para cuidar da sua casa, mas você não pode empregar ninguém para viver a sua vida. Cada um de nós tem que viver a sua própria vida. Ninguém pode fazer isso por nós, ninguém pode nos substituir nessa tarefa. Então, como é que é cada prego novo que estamos acrescentando a esta vida de cada um de nós? Que esses pregos estão efetivamente relacionados à nossa ação cotidiana, porque é a nossa ação que vai edificando e construindo esse ser. Mas ele coloca, mesmo que você tenha somente mais um dia de vida, esse dia merece ser vivido graciosamente e com dignidade. Eu penso que às vezes nós deveríamos viver, de fato, como se tivéssemos apenas mais um dia de vida. Eu acho que se nós pudéssemos desenvolver essa consciência que talvez esse seja o meu último dia, eu prestaria mais atenção nele, na minha ação relacionada a esse último dia. Eu agiria com um senso de responsabilidade maior. Porque, como nos coloca a placa na parede, está escrito: a vida é um projeto. Faça você mesmo. Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida hoje é o resultado das suas atitudes e escolhas feitas no passado. E é interessante aqui que quantas pessoas conseguem fazer uma avaliação precisa da sua vida hoje, naquelas perguntas que às vezes nós colocamos aqui. Pergunte se você está satisfeito com a tua vida material. Responda para si mesmo, sim ou não. Pergunta se você está feliz com a sua vida afetiva. Responda a si mesmo, sim ou não. Pergunte se você é feliz, está satisfeito com a sua vida social. Responda a si mesmo, sim ou não. Pergunte se você está pleno, se você está feliz com a sua prática espiritual, seja ela qual for. Responda para você mesmo, sim ou não. Quer dizer, faça essa análise consigo mesmo e para si mesmo. Não é ninguém lhe inquirindo, é você inquirindo a você mesmo. É você buscando dentro de você mesmo estas respostas. E se essas respostas não são satisfatórias, não, eu não estou satisfeito com a minha vida material, eu não estou satisfeito com a minha vida afetiva, eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual, social. Então, se não há um grau de satisfação relacionado a esses exercícios que têm uma relação direta com o seu modo de viver, se questione. Porque isto que você vive hoje, como coloca aqui muito bem, é resultado da ação do ontem. É resultado das escolhas que foram feitas ao longo de sua vida. Foi isso que construiu este momento, seja ele satisfatório ou insatisfatório. Por isso que nós colocamos a questão da introspecção compreensiva como algo importante. Quer dizer, esse momento de análise de pensamentos e sentimentos para ver a quantas vai de fato a minha vida. Qual é o grau de satisfação relacionado à minha vida? Porque a vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e escolhas que fizer hoje. Então hoje sempre é um tempo de começar. Hoje é sempre um tempo novo. É sempre um tempo em que tudo pode se fazer novo. Agora não se engane, você só terá um amanhã diferente se houver algo novo, se houver uma crescência nesse hoje, relacionado a tudo aquilo que na sua vida não te deu o grau de satisfação desejado. Então, se é no âmbito material, tem que haver uma busca maior, uma capacitação maior, no sentido de trazer um erário que o satisfaça mais e que realize os seus sonhos de cunho material. Se é na relação afetiva, a mesma questão, tudo aquilo que já foi feito deve ser repensado, aonde eu errei, o que eu posso acrescentar, o que eu posso melhorar nesse relacionamento. Na questão do relacionamento social, a mesma coisa. Então a introspecção compreensiva, ela faz com que a gente consiga situar os nossos erros, as nossas falhas, ou muitas vezes a nossa simples omissão por não ter feito algo que poderíamos ter feito, para buscar uma superação maior relacionado a esses segmentos da nossa vida, e muitas vezes deixamos a desejar, quer dizer, não fazemos o melhor, como coloca aqui muito bem, não usamos o material de melhor qualidade na construção da nossa vida,
ficamos no meia boca e seja lá o que der, vamos lá e seja o que Deus quiser, né? E não é bem assim que funciona. Nós sabemos que a nossa ação tem muita influência relacionada à construção do nosso próprio ser. Então a introspecção compreensiva é esse avaliar-se, é esse voltar-se para dentro de si mesmo, é fazer essas perguntinhas que eu citei aqui, responder para si mesmo a cada uma delas com honestidade, e aí aproveitar este dia que vai construir um novo amanhã, vamos assim dizer, porque se eu modificar a minha ação no hoje, eu começo a edificar no hoje um novo ser, uma nova possibilidade em qualquer segmento da minha vida, aquele que esteja mais falho ou não. Então sempre é tempo, efetivamente, como ele coloca muito bem, mesmo que seja esse o último dia de vida que eu viva, que eu faça com dignidade, que eu viva de forma intensa, que eu busque o melhor. Quando ele coloca aqui, né, nós construímos as nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Não é? Quantas vezes nós negligenciamos, por exemplo, na questão da alimentação, na questão dos horários de dormir, não é? De levantar, de descansar, no dividir a nossa vida de forma equilibrada, lazer, trabalho, família, amigos. Então todas essas coisas precisam ser ponderadas. Onde é que estamos vivendo de forma intensificada ou compulsiva, e isso não é produtivo, porque quando somos compulsivos num lado, falhamos no outro. Então é necessário que a gente olhe para todas essas partes da nossa vida, para que se tenha a percepção dos exageros e da possibilidade de melhora. É claro que sempre quando fazemos essa análise, vamos situar muitas coisas boas. Devemos insistir sempre que os acertos devem ser permanentes. Então aquilo onde eu evoluí, aquilo que me fez bem, aquilo que somou, eu não devo excluir jamais da minha vida. Não devo ter uma mudança radical em relação à minha fé, se ela construiu algo até aqui. Posso acrescentar mais, como já disse anteriormente, se já rezava, posso rezar mais, se não meditava, posso meditar. Posso sempre melhorar em todos os aspectos, seja na espiritualidade e na vida em todos os sentidos. Mas é interessante que se tenha esse tempo introspectivo para um levantamento fidedigno, para que de fato eu possa situar o porquê da minha insatisfação quando ela é algo real no meu dia a dia. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos na noite de hoje com alguns artigos relacionados à vida de cada um de nós, dispostos durante essa semana na Sociedade do Pensamento Livre. Até daqui a pouco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32240559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Esse artigo que eu vou ler a seguir, de certa forma, nós poderíamos dizer que é uma continuidade do que nós colocamos no primeiro bloco.
E ele está relacionado diretamente com a introspecção compreensiva. É um artigo do nosso mentor empresarial da Sociedade do Pensamento Livre, Andrés Valdrigues Lins, que nos diz o seguinte: o poder da escolha. Amigo pensador, creio que todos nós tivemos um dia intenso. Mas, nesse dia intenso, nossa manhã começou com escolhas, decisões. Abrir os olhos ou continuar dormindo? Tomar banho ou tomar café? Agradecer a noite maravilhosa que tivemos? Ou amanheceu novamente e tudo igual? Sair e não lembrar que onde eu estava, tinham mais vidas? E então começou o meu dia. Piloto automático ou viver? Consegui perceber o meu momento? Ou passei o dia e os momentos de forma como todo dia? Será que consegui parar para me ouvir? Ou só vivi sem ouvir? Consegui ver com os olhos verdadeiros ou com os olhos dos outros? Que tipo de barulho eu ouvi? Melodias? Ruídos? Não lembro? Introspecção? Pensar sobre o que eu penso. Sentir o que eu sinto. Perceber o que eu faço. O que está por trás das aparências? Consigo entender o que está por trás das cortinas da vida? Perceber a vida, ter entendimento da vida e dos acontecimentos da vida, se faz necessário parar para entender. Criar não se faz com a mente tumultuada. Gestão é ponto de equilíbrio. Viver é saber fazer escolhas que menos agridam nosso viver e tomar decisões que gerem ações para um bem comum. Voltando um pouquinho, interligando ao poema do livro Sociedade do Pensamento Livre, que parece um tanto esquisito, não é? Mas eu vou ler de novo para que o ouvinte possa refletir depois dessas colocações do Andrés. Porque ele nos coloca o seguinte: por que vida? Tenho pés, mas não te caminho. Mãos, mas não te toco. Boca, mas não te confesso. Olhos, mas não te veem. Ouvidos, mas não te ouvem. Mente, mas não te raciocínio. Por que te recuso? Por que busco fora de ti o que em ti vida está? Por que me acovardo nesse encontro do hoje contigo? Por que eu transfiro para depois? Nesta primeira parte desta poesia, ela nos remete exatamente a esse pensar da forma automática como às vezes vivemos. Porque andamos de fato sem ter a percepção de que temos pés e pernas. Outro dia eu coloquei que a felicidade se dá na percepção daquilo que já há, daquilo que está presente em mim, daquilo que se faz. E muitas vezes eu atrelo a felicidade numa busca de algo que está por vir, sem a percepção daquilo que já se faz. Aquilo que está por vir também não me fará feliz. Porque a felicidade é a percepção daquilo que já se faz. Então, por vezes, agimos assim, como se tivéssemos pés, mas não caminhássemos. Como se tivesse mãos, mas não tocássemos. Como se tivéssemos boca, mas não confessássemos. Como se nós tivéssemos olhos, mas não enxergássemos. Aquilo que está, às vezes, diante de nós, ouvidos que não ouvem. Significa viver, de certa forma, de forma tão automática, tão piloto automático, como coloca o Andrés aqui no seu artigo, que não absorvemos cada momento. Não escutamos o que o outro está nos dizendo.
Chegamos em casa e não temos a percepção do que a esposa ou o filho quer falar. Estamos preocupados única e exclusivamente conosco mesmo, ou com qualquer outra coisa que julgamos prioritária naquele momento. Por que te recuso, ele diz, porque busco fora de ti o que em ti vida está. Porque buscamos a satisfação pessoal para a nossa vida, algo que diga assim, poxa, isto é vida, eu me sinto vida, eu me sinto vivo, muito mais fora de nós do que em nós mesmos. Então essa percepção passa pelos sentimentos, pelas sensações, que muitas vezes nos passam desapercebidas, pelo nosso ouvir, o nosso falar, o nosso ver, o nosso sentir, o nosso caminhar, o nosso tocar, a percepção da ação em todos os sentidos, no trabalho, no lar, nas relações. Por fim, a segunda parte do poema nos diz, primeiro terminando aqui a primeira parte, por que me acovardo nesse encontro de hoje contigo? Pois busco fora de ti o que em ti vida está. Porque eu transfiro esse encontro para depois, ou seja, da percepção de mim mesmo, de me perceber de forma integral, com tudo aquilo que existe no meu corpo, em todas as minhas funções. Por fim, ele prossegue dizendo, permita-me caminhar-te onde os meus pés estão, trabalhar-te onde minhas mãos tocam, com minha voz revelar-te mesmo quando não falo, ver-te com os meus olhos mesmo fechados, ouvir o teu silêncio, que eu te possua, pois a mim te deste, e se te tenho vida, só pode ser agora, que eu te raciocine enquanto sou, enquanto és. Ou seja, até imóvel, e eu diria que é imóvel, como ficamos às vezes na introspecção, sentados e de olhos fechados, que temos esta percepção plena de um todo que nos compõe, que percebemos, paramos um momento e nos percebemos sim com pés, com mãos, nos percebemos com uma visão ainda que os olhos estejam fechados, nos percebemos confabulando conosco mesmo, ainda que não imitamos palavras. Então, muitas vezes, nesse momento introspectivo, onde você está efetivamente parado, você tem uma percepção integral do todo que o compõe. E quando essa percepção se faz no momento de silêncio, quando eu percebo a vida no momento de silêncio, eu a vivo com mais intensidade a partir do momento que começo a desenvolver as minhas atividades cotidianas. Perceber a vida que há em mim. Tentar viver a partir dos sentidos, a partir da minha percepção, da minha interação com a vida em todos os segmentos. E aí o Andrés nos coloca muito bem esses questionamentos. Ele coloca aqui como se fosse o dia, um final de jornada, quando ele nos diz, creio que tivemos um dia intenso hoje. Provavelmente você que está me ouvindo teve um dia intenso hoje. E ele pede que nós nos perguntamos, mas nesse dia intenso, a nossa manhã começou com escolhas, decisões, não é verdade? Abrir os olhos ou continuar dormindo, não é? Quantas vezes que a gente acorda e se pergunta, vou ficar na cama? Vou levantar? Vou à luta? Tomar banho ou tomar café? Talvez eu deixe o banho para mais tarde hoje. Vou tomar o café da manhã. Eu costumo dizer que a nossa vida, o sim ou não, é desde o momento que abrimos os olhos. É uma tomada de decisões constante. Nós temos que tomar decisões a todo instante sobre coisas simples a coisas mais complexas. E continua ele nos dizendo, agradecer a noite maravilhosa que tivemos,
ou amanheceu novamente e tudo igual. Aqui já passa pela percepção. Eu diria que mesmo quando não se tem uma noite maravilhosa de sono, mesmo quando a noite não foi tão bem dormida, o simples fato de acordar para mais um dia já é, ou já deveria transformar-se num momento de plena gratidão. Ainda que a noite tenha sido um pouco tumultuada, me acordei para um novo dia. Que bom! Como é bom ter essa percepção da possibilidade de uma vida que começa de novo, como eu coloquei anteriormente, a cada dia, porque a cada dia tudo pode se fazer efetivamente novo. Sair e não lembrar que onde eu estava tinha mais vidas? Como é importante esse primeiro relacionar-se matinal que ocorre dentro do lar de cada um, e às vezes eu estendo isso para os hotéis, às vezes eu fico semanas fora de casa. Mas como é importante esse bom dia de manhã, no salão de café, quando tu vai tomar o teu café de manhã, um sorriso para alguém que sorri para você. Não é verdade? Porque é nessas primeiras relações matinais que a sua vida de mais um dia começa. Que você vai para o seu cotidiano, para o seu trabalho, para a sua faculdade, para os seus afazeres no lar. Que possivelmente ao longo desse dia você vai se relacionar com mais pessoas. Então começar isso de forma ciente, que eu não vivo no mundo sozinho. Aproveitar esse momento da manhã, não esquecer que onde eu estava tinham mais vidas, como coloca ele. Me direcionar a elas, me relacionar com elas nesse primeiro momento da manhã, já me preparando para um dia que talvez venha a ser intenso. E então, pergunta ele, como começou o meu dia? Piloto automático ou viver? Tive a percepção, portanto, da noite que dormi, do fato de estar acordado para mais um dia. Tive a percepção da vida que me é dada, desta vida que começa de novo a cada dia? Ou foi tudo correndo no piloto automático, como um robozinho que não tem a percepção de nada, que sai de casa sem dar até logo? Como que eu agi? Consegui perceber o meu momento, ou passei o dia e os momentos de forma como todo dia? Aqui é interessante, porque se nós todos os dias buscarmos esta percepção, eu diria até que se nós tivermos a prática esporádica de alguns dias, nos determos nesta percepção, como é que foi a minha noite, estou me acordando para mais um dia, na percepção da presença do outro, na percepção da grandiosidade, que é mais um dia de vida que começa, que essa pode ser um novo dia, uma nova vida, o dia de uma nova vida, que esse dia efetivamente é uma página em branco que será preenchida para mim, para minha vida, através das minhas ações. Se nós conseguirmos colocar isto, mesmo que de forma esporádica em nossa vida, esses momentos, tenha certeza, se tornarão cada vez mais constantes. E cada dia, de fato, se fará novo. Será que eu consegui parar para me ouvir? Ou só vivi sem ouvir? Aqui é um questionamento que talvez as pessoas que não praticam a introspecção não entendam. Porque esse é um questionamento diretamente direcionado e relacionado, eu diria, à prática introspectiva. Porque a introspecção disciplinada por nós sugerida sempre neste programa,
é exatamente essa introspecção matinal, não é? Depois que você se levantou, fez a sua higiene pessoal, tomou o seu café, já cumprimentou todo mundo, perguntou da noite de cada um. Então você se recolhe no seu quarto ou num lugar onde você possa ficar sozinho, se senta confortavelmente numa cadeira, né? E como ele coloca aqui essa indagação, será que eu consegui parar para me ouvir? Este é o momento da introspecção disciplinada. É o momento que nós fechamos os olhos, ficamos em silêncio e deixamos que os nossos pensamentos, aquilo que não é dito através da voz, aquilo que não é expressado pela palavra, mas por um conhecimento muito mais profundo do que a própria palavra, seja manifesto na nossa mente consciente. Então essa indagação é: será que eu faço isso? Será que eu tenho esse exercício de me ouvir, de escutar os meus pensamentos, de entender para onde eles me direcionam no dia de hoje? Ou será que eu só vivi sem ouvir? Eu vou deixar esse questionamento no ar. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto de execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 3224 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. E então, será que consegui parar para me ouvir? Será que nós paramos de fato para tentar compreender as mensagens desse eu interior que habita cada um de nós? Ou só vivi sem ouvir? Consegui ver com os olhos verdadeiros ou com os olhos dos outros? Isto aqui no campo dos pré-julgamentos são tantas coisas, não é? Outro dia eu dizia, às vezes a pessoa te afronta no trânsito, não é? E como é que nós vemos essa atitude? Com raiva, não é? Com vontade de dar uma resposta imediata, ou chamamos de ignorante, ou pessoa não é, estúpida ter agido desta maneira. Mas isso de certa forma é ver com os olhos do mundo, porque quando a gente tem compaixão, a gente entende que às vezes o erro que o outro comete pode ser decorrente, às vezes, de uma ação de emergência, por exemplo, está levando alguém para o hospital, ou recebeu uma notícia de um acidente de um ente querido, ou morreu alguém na família e a pessoa sai no trânsito desesperada. Então, às vezes, não é aquilo que nós pensamos ver ou julgamos saber que está correto, não é verdade? E quantas vezes na vida os nossos julgamentos são equivocados, porque nós olhamos as coisas pelas lentes do mundo e não com os olhos verdadeiros, de ter um pouco de compaixão e entender um pouco, mesmo quando a pessoa está errada, o que leva uma pessoa a agir de forma errada.
Porque ninguém quer ferir a si mesmo, magoar a si mesmo, machucar a si mesmo. Então tudo tem uma razão de ser, um porquê que às vezes nós não nos detemos. Porque conseguimos olhar para o mundo, mas com uma análise crítica generalizada, ou seja, com os olhos do mundo, e não com os nossos próprios olhos em particular, porque esta cegueira que se dá é pela incapacidade de a gente mesmo se ver, de a gente se ouvir, de a gente conhecer as nossas limitações, os nossos erros, as nossas deficiências, né? Porque é isso que institui em cada um de nós a compaixão. Diante de julgar ou de apontar o dedo, tentar entender por que o outro errou, porque o outro agiu de determinada maneira. Tentar buscar efetivamente uma solução. Então ele coloca muito bem, é nesse sentido, conseguir ver com os olhos verdadeiros ou com os olhos dos outros. Que tipo de barulho eu ouvi? Melodias? Ruídos? Não lembro. Eu diria para você, eu nem pediria que você se remetesse amanhã, como ele sugere aqui, ao início do dia. Eu diria, durante o almoço, após o almoço, que ruídos você ouviu? Olha só, quando a gente não consegue inventariar o único dia da nossa vida, ou seja, começar a olhar para esse dia do momento que nos levantamos até o atual momento, ou até o final do dia, quando nós não temos a percepção dos fatos que sucederam conosco ao longo desse dia, de que forma levantei hoje, o que fiz de manhã, o que escutei, o que me foi dito, o que almocei no almoço. Tem pessoas que sequer se lembram o que almoçaram hoje. É porque vivem de fato no piloto automático, nessa ausência de percepção de tudo aquilo que tem uma relação direta com a sua própria vida. Gente, isso não é vida. Isso é viver como um robô. Viver sem percepção, viver sem sentir, viver sem ter consciência de tudo aquilo que acontece conosco, não é vida. Então esse parar para pensar, treinar a nossa mente para pensar sobre as coisas que estão diretamente relacionadas à nossa pessoa, nos traz um ganho incomensurável, porque as coisas se tornam perceptíveis. Nós conseguimos chegar efetivamente ao fim de uma jornada de 24 horas e fazer uma análise compreensiva e fazer uma avaliação realística relacionada ao nosso dia e todas as coisas que foram inerentes a esse dia. Mas eu pergunto, você que me escuta, tem essa capacidade? Você já fez isto alguma vez? Você conseguiu fazer um levantamento das últimas 24 horas da sua vida de forma fidedigna? Porque se há ausências, se há esquecimento do que tomei no café da manhã, de qual foi o papo que tive com a minha esposa ou com o meu familiar de manhã, qual foi a minha primeira tarefa na empresa, acredite, eu não estou vivendo, eu estou passando pela vida. Porque eu estou fazendo as coisas sem esmero, sem cuidado, sem sentido, com a ausência de percepção relacionada aos meus atos. Então esses questionamentos vão muito nesse sentido. Que tipo de barulho eu ouvi? Ouvi melodias? Ruídos? Não lembro? E aí nos remete ele, né? Introspecção. Pensar no que eu penso. Sentir o que eu sinto. Perceber o que eu faço. Gente, eu pergunto a vocês, existe um grau de lucidez maior possível a um ser humano do que este? Se existe, por favor me apresente, porque eu desconheço. Prestem atenção. O que é a introspecção? Pensar no que eu penso. Sentir o que eu sinto. Perceber o que eu faço. Eu digo a vocês,
Isto resume o que significa viver. A vida destituída desses sentidos não é vida. É uma vida robotizada. É uma vida no piloto automático. É uma vida sem consciência da ação. É uma vida reativa, não é uma vida proativa, não é uma vida que age. É uma vida que reage diante de circunstâncias que constantemente lhe são apresentadas. É uma vida que não faz escolha. Que simplesmente vai, sabe-se lá como, e que depois, assim como nós falamos anteriormente na questão do pedreiro, se percebe que esta vida que ele estava edificando era a sua própria. Que bagunça que está essa vida agora. Por quê? Porque não se pensou no que se pensava. Não se parou para pensar nos seus pensamentos. Não se parou para sentir os seus sentidos ou perceber as suas ações. Segue ele. O que está por trás das aparências? Olha, essa questão das aparências é uma questão trágica. Trágica. Não é à toa que existem ditos populares assim muito comuns. Por exemplo, um deles diz o seguinte: algumas pessoas comem macarrão e arrotam camarão. Vocês sabem que isso é tão verdadeiro na sociedade que vivemos, não é? Vender aquilo que de fato eu não sou. É impressionante, mas quando a gente olha para o mundo, é um mundo sem autenticidade. Eu não estou aqui para julgar o mundo, mas é um mundo feito de aparências, de inverdades, construído acima de mentiras. E obviamente que isso é um mundo irreal. Este mundo, se eu faço parte desse mundo, eu não tenho condições nenhuma de ser feliz, de criar qualquer perspectiva de felicidade. Isso é um mundo surreal, não existe. No entanto, é um mundo que é construído cotidianamente, um mundo de aparências, em todos os sentidos, de falta de aceitação de si mesmo, de tentar construir uma imagem que não tem, de tentar se demonstrar como alguém que de fato não é. E isto gera um grau de infelicidade, e de mentira e de falsidade, extremamente danoso. E como é real esse mundo de aparências, como ele é presente na nossa sociedade nos dias de hoje. Como ele é conflituoso. O que está por trás das aparências? É interessante que aqui às vezes até nos assusta, né? Porque ele prossegue dizendo: consigo entender o que está por trás das cortinas da vida? Quem dera todos nós pudéssemos entender o que está por trás das cortinas da vida. Quem dera a cada um pudesse ser revelado o que está por trás das aparências. Como nós lemos aqui recentemente um poema chamado A Máscara da Face. Eu vou trazer no próximo programa de novo, porque é impressionante. Aquilo dá uma noção exata do que eu estou me referindo. No entanto, quando nós temos essa capacidade de enxergar por trás da cortina, de ver além das aparências, e eu não digo o outro, mas ver a nós mesmos além das aparências, viver a nossa própria realidade, acredite, nós vamos nos deparar com algo belo. A maioria das pessoas fogem da sua própria beleza do ser, tentando construir algo que não são, quando na realidade existe algo de belo em cada um a ser revelado. Eu já coloquei aqui, repito, a sociedade do pensamento livre acredita que a engrenagem humana, nenhuma peça é descartável. No entanto, se o mundo é tão confuso, é porque a maioria de nós não quer assumir os seus papéis dentro desta engrenagem. E fica vivendo papéis fictícios que não são a sua realidade de vida.
É aquilo que você aparenta ser, mas não é. É aquilo que você faz, mas não tem relação com o seu talento. Tudo isso é a aparência. Não conjuga com a sua competência. Então a introspecção é esse abrir-se às cortinas, é esta percepção de que há um ser belo a ser revelado em cada um de nós, e que só esse ser verdadeiro que reside a cada um de nós é capaz de nos conjugar numa vida de mais felicidade, numa vida de paz, numa vida plenamente satisfatória. Então, o que está por trás das aparências? Consigo entender o que está por trás das cortinas da vida? Perceber a vida. Ter entendimento da vida e dos acontecimentos da vida. Isto se faz necessário parar para entender. Como é importante. Eu costumo dizer que se existe um Criador das criaturas, seria injusto se Ele não nos desse a capacidade de entender a vida, o significado da vida. No entanto, eu costumo dizer que essas são respostas que nós não encontramos nos livros, num programa de rádio, de televisão, no analista, no psiquiatra, no cientista. Tem respostas que nós só vamos encontrar dentro de cada um de nós. E esta é uma delas. O que é a vida, afinal? Qual é o significado da minha vida? Mas acredite, você que me escuta na noite de hoje, essas respostas residem em cada criatura criada. No entanto, elas só são manifestas num tempo de interiorização humana. Então, perceber a vida, ter entendimento da vida e dos acontecimentos da vida, se faz necessário, como coloca muito bem o Andrés, parar para entender. Parar para entender. Este é o tempo da introspecção disciplinada, é o tempo da interiorização humana, este é o tempo das respostas que se fazem necessárias para um bem viver. Por fim, prossegue ele nos dizendo: criar não se faz com a mente tumultuada. Gestão é ponto de equilíbrio. E aqui ele não está falando de gestão empresarial, ele está falando de gestão humana. Porque, aliás, se tem uma coisa que a sociedade do pensamento coloca, do pensamento livre coloca, até nas palestras empresariais, é que tudo passa pelo ser, né? Seja ele o diretor da empresa, seja ele um funcionário da empresa. Então, se cada um não tiver uma gestão de competência sobre si mesmo, consequentemente a empresa vai mal, não é? Então, a primeira gestão se dá de fato no próprio indivíduo, quer dizer, como é que ele gerencia a sua própria vida. Você já viu um funcionário com a vida tumultuada em casa, com problemas com filho, mulher, trabalhar bem ou produzir na empresa? Quase impossível esperar isso dele, não é verdade? Então a vida tem que ser bem equacionada, bem gerenciada. Se gerenciamos bem a nossa vida, consequentemente nós somos produtivos em todos os segmentos, na empresa, no meio social, né? Na família. Mas essa gestão começa primeiro em mim mesmo, quer dizer, me autogestar, né? Fazer uma gestão de mim mesmo. Isso efetivamente passa pela compreensão de mim mesmo e todas essas coisas que nós estamos dividindo com o ouvinte na noite de hoje. Então a gestão, de fato, é o ponto de equilíbrio de cada um de nós. Porque o viver é saber fazer escolhas que menos agridam o nosso viver. É tomar decisões que gerem ações para um bem comum. Porque aquilo que nós falamos aqui, a nossa realização, depende do quanto efetivamente somos úteis ao nosso semelhante, não é? Aquela velha frase: se você não serve para servir, não serve para viver.
Então, de que forma eu sirvo o outro na minha família, minha esposa, como pai, como amigo, como filho, não é? Como profissional, na minha vida social, na comunidade que vivo? De que forma eu usufruo das minhas aptidões no sentido de levar o bem ao meu próximo? Não é? Então, gente, na noite de hoje, eu trouxe aqui para vocês esses 2 artigos que se fizeram presente ao longo da semana nas páginas da Sociedade do Pensamento Livre, porque eu achei de um teor extremamente fantástico. E vou tentar lembrar, forçar a minha mente no sentido de lembrar da poesia que tem uma referência direta com as aparências para o encerramento da noite de hoje, que é uma poesia do poeta Raimundo Correia. E ela diz mais ou menos assim, se eu errar alguma coisa me perdoe, não é? Mas ela diz assim: se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri talvez consigo guarda um atroz recôndito inimigo como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Uma boa noite a todos e até o próximo sábado.